A outra pergunta é sobre o Palmeiras, pois esse é o nosso próximo assunto. O Tietê deu entrevista e nós vamos projetar aqui a estreia contra o Vasco no Campeonato Brasileiro. Cartola. A gente tem a responsabilidade por conta de a gente ser o atual campeão brasileiro. Isso daí a gente não pode escapar disso, mas a gente não tem que ter um peso como se a gente entrar em campo tendo que ser considerado o melhor elenco do Brasil ou tendo que ganhar todas as competições. As coisas vão acontecer naturalmente, a gente está em primeiro na Libertadores, claro que as críticas vão acontecer, isso daí é inevitável, mas a gente está procurando manter o foco, vamos continuar jogando jogo a jogo, pensando jogo a jogo. Aprendi bastante coisa com o Eduardo, sou grato a ele também, mas nunca escondi dele que eu vinha numa função que eu não me sentia à vontade, muitas vezes eu ficava no meio dos volantes ali pegando a bola de costa. Então não é uma crítica, é uma maneira que eu prefiro jogar da maneira que o Cuca joga, só isso. Qual que é a grande diferença entre o Eduardo Batista e o Cuca? Eu não estou falando só da sua posição, mas em relação ao time todo. Não vejo diferença não, isso daí é mais, acho que é alguma coisa pontual, tem certas maneiras de trabalho, o método do Cuca é diferente do Eduardo. Mas não cabe a mim julgar quem é melhor ou qual a diferença entre um e outro. Aí, já provocou um debate aqui, imagino que o André e o Birner também tenham já começado a discutir, porque tem realmente aí um teor que pode causar polêmica. Mas, como destacou o William aqui, enquanto a gente ouvia, tem um ponto ali da entrevista que já minimiza a polêmica. Ele disse para o Eduardo. Quando o jogador esclarece para o treinador que não se sente à vontade daquela maneira, né? Tem duas informações importantes aí para ilustrar essa entrevista. O Tietê é muito grato ao Cuca, porque quando o Tietê chega do Audax, o Cuca o transforma no jogador que ele é hoje. A expectativa que a torcida tem no Tietê hoje. Não só a torcida, né? Uma crítica também. Exatamente. Muita gente acha que ele vai chegar à seleção brasileira. O Cuca o transformou nesse jogador badalado. Do lado do Eduardo Batista, é aquilo que eu falava lá direto do Palmeiras essa semana aqui no Seleção. Os jogadores, alguns, entendiam falta de confiança no treinador. Aquela coisa do jogo tá acontecendo, aí acontece alguma coisa que o time tem que virar um placar e o treinador está lá na beira do campo um pouco sem saber o que fazer. A falta de confiança do jogador olhando para a beira do campo, então é um pouco disso também em relação ao Eduardo Batista, não só do Tietê, mas também de outros jogadores, e ele deixa bem claro, bem sincero na entrevista, falando que já avisou, que tinha avisado o Eduardo várias vezes sobre essa questão do posicionamento. Talvez até em função disso se minimiza o fato de não ter uma polêmica tão grande, né? Ele afirmar que conversou com o Eduardo Batista, mas o que pode pesar para se criar um pouco dessa celeuma aí em cima da declaração dele. Por que já com o Eduardo ainda comandando o time, o Tietê publicamente não se manifestou e dizendo, olha, conversei com o Eduardo aqui, mas o Eduardo ainda é técnico do Palmeiras a respeito da minha posição, eu não gosto, papapá. Talvez isso possa... Mas isso aí cria um problema na hora, no momento. Né? Tem muita gente achando oportunista, por exemplo, a declaração dele depois que o Eduardo saiu. Não é bem-vindo você falar isso abertamente no momento em que está sendo comandado pelo... Entendo. Mas só está se levando em conta o fato de o Eduardo ter saído para que ele viesse a público manifestar. Eu estava ontem na entrevista do Tietê. Se o Eduardo não tivesse saído ainda e ele tivesse falado, acho que a repercussão ia ser pior. Se ele fala em público que não gosta da posição que está sendo escalado, eu acho que no momento em que o Eduardo estava no clube, ele fez, mas sabe como é que pelo que ele está assunto? Contando aí, ele fez o certo. Foi lá pro treinador e falou, professor, eu não gosto dessa posição, você está me escalando, eu vou jogar, vamos nessa, mas não é a minha. Mas aí ficaria tão ruim ele dizer, olha, conversei com o Eduardo que eu não estou me sentindo à vontade, ficaria ruim. Muito. Mas sabe como é que surgiu o assunto? Como é que chegou a essa resposta? Quando o Tietê foi questionado sobre o momento dele, se ele tinha caído de rendimento. Foi aí que ele começou... Que é quase um consenso. E toda vez que não gostou da pergunta. Aqui, alguém diz, Tietê caiu de rendimento. O Tietê não gostou da pergunta. Ele retrucou o repórter, foi o Leandro Boldaquian da Transamérica, que perguntou do rendimento dele. E aí ele falou, não, eu fui escalado em quase todos os jogos como titular, fiz gol, dei assistência e só fiquei fora do time quando eu estive machucado. Então não vejo como uma queda de rendimento. Ele, Tietê, falando. E aí depois desencadeou até que ele falou do Eduardo Batista. Então ele concordou que teve queda de rendimento. E aí, Birner? E aí, André? Tá tudo certo ou tem alguma coisa fora da ordem?
O Tietê acho que tomou a atitude correta no primeiro momento, tratou diretamente com o técnico, não expôs a situação para torcedores, para jornalistas, até no momento mais crítico do Eduardo, acho que isso ficaria muito ruim. E o Tietê, evidentemente, não aparece como aparecia quando era comandado pelo Cuca no ano passado, pela mudança de característica do time. Acho que ele vinha cumprindo aquilo que o Eduardo pedia, em certa medida com eficiência, mas não aparecia como aparecia no ano passado com o Cuca, porque o estilo de jogo era completamente distinto. Sempre lembrando que o Cuca, nos seus 2 últimos trabalhos de sucesso, Atlético e Palmeiras, teve começos muito ruins. Lógico que a base do time campeão brasileiro continua no Palmeiras, ele provavelmente vai partir dali e não do que o Eduardo Batista fez, essa reconstrução do time para o Campeonato Brasileiro, mas não será nada atípico se tiver uma sequência ruim logo de cara. Até acho que não pela base, mas não será nada atípico nos últimos 2 trabalhos. Assim foi. E quanto ao Tietê, era muito claro que ele estava um pouco desconfortável atuando daquele jeito, mas também não dá para colocar só nisso a queda de rendimento do atleta. Eu acho, por exemplo, o time do Palmeiras ano passado não tinha nenhum jogador brilhante. Aliás, raramente os times campeões brasileiros têm esses atletas muito acima da média. Então, quando o coletivo funciona, quando o time, como se diz no futebolês, encaixa, os jogadores começam a render mais. E o time do Palmeiras com o Eduardo não encaixou. Então, houve uma queda de produção do Tietê, do Dudu, do Jean, né, de todos os jogadores, Roberto, não sabemos se é pela idade ou pela questão coletiva. Então a tendência com o Cuca e com o acerto, que é provável, que o Tietê cresça, ele sabe disso, não vai externar com tanta clareza assim, mas é óbvio que está muito feliz com a chegada do novo treinador. E nesse comparativo não dá nem para contar com o Moisés na análise, né? Que é um cara que era fundamental. Falta, foi aliás, o melhor jogador do Palmeiras do ano passado. Falar nisso, esse é o primeiro jogo do Palmeiras, do novo Palmeiras do Cuca. Ele deu entrevista dizendo que não vai mudar muito do que o Eduardo estava fazendo, mas me parece que mais confortável para ele seria voltar ao Palmeiras que era comandado por ele. Só que aí vai faltar o Moisés, por exemplo, né? O Palmeiras teve algumas mudanças aí também de elenco que podem afetar Gabriel a forma Jesus. de jogar. O que vocês estão esperando do Palmeiras do Cuca? O que vai ser esse Palmeiras? Eu acho que ele vai fazer uma transição do Palmeiras do Eduardo para o Palmeiras do Cuca do ano passado. Não vejo o Cuca abrindo mão do estilo intenso, da marcação que ele prega, que é diferente da marcação que o Eduardo organizava à frente do Palmeiras. Acho que as mudanças acontecerão gradativamente. Não dá para mudar de uma hora para outra, até porque ele perde jogadores de características muito importantes, como o Moisés, como o Gabriel Jesus. É um outro time, é um time que ele tem outros talentos à disposição. Acho que ele vai mudar aos poucos e durante o campeonato a gente vai ter o Palmeiras intenso, tem a questão física também que mexe muito com o estilo de jogo do Cuca. Acho que durante o campeonato a gente vai ter o Palmeiras muito com a cara do Cuca, que é uma cara muito próxima do Palmeiras campeão brasileiro. Não vejo o Cuca abrindo mão do seu estilo de jogo para tentar moldar um pouco o Palmeiras com o estilo que foi trabalhado até agora, na pré-temporada e até essa altura da temporada. Acho que a principal coisa é a marcação, saída de bola, vai para o individual, atacando a bola bem agressivo. É completamente diferente do que pregava o Eduardo. Que atacava a bola, dependendo do momento, do espaço determinado pelo técnico no campo. Se era marcação alta, marcação meia pressão, mas sempre por zona, né? Lá no 4-1, 4-1, 4-2-3-1. O Cuca não. O Cuca, o time vai pressionar, vai atacar a bola. Exatamente o que o André falou, para tornar o jogo mais intenso, mais pilhado. Eu acho que no primeiro momento talvez não consiga resolver alguns dilemas que o Palmeiras tem na transição, na saída de bola. Aí vai ter que investir muito no lançamento longo. E Vitor, acho que a primeira mudança que talvez o palmeirense sinta, porque o Cuca pega muito, se apoia muito nesse tipo de treinamento, o André que acompanha com muita frequência os trabalhos do Cuca, são jogadas de bola aérea, tanto defensivamente como ofensivamente. Esse acho que é um ganho que o Palmeiras vai ter a curtíssimo prazo já com esse retorno do Cuca. E só para um detalhe, assim, falando muito sobre o momento, desde o começo aqui do nosso papo, eu dei uma rápida passada de olho no tweet, o pessoal muito empolgado. Só para lembrar que nos últimos 10 campeonatos brasileiros, 3 campeões estaduais conseguiram ganhar o campeonato nacional também. Fluminense, Flamengo e o Cruzeiro, em 2014. Foram os únicos que ganharam. Eu fiz um levantamento, posso estar equivocado, são 22 ou 23
desses 40 campeões, tem os 4 estados onde sai a maior parte dos campeões, Rio Grande do Sul, Minas, Rio de Janeiro e São Paulo, são 40 campeões em 10 anos. Desses 40, acho que 22 não foram a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Então, eu olho, por exemplo, os campeões desse ano, e os únicos que têm chance de título para mim são o Flamengo e o Atlético. Eu acho que a gente não pode entrar muito nessa questão, o momento, porque o time está jogando assim, porque isso está encaminhado. Eu sou muito de olhar o horizonte, né? Por isso que eu falei lá no começo disso daí. O horizonte do Palmeiras é um horizonte enorme. É o time que tem o maior horizonte de crescimento, não quer dizer que vai ter o melhor futebol, de onde está, para onde pode ir, é o Palmeiras. Agora, e que pode comprar o risco de ser intenso ao longo do campeonato e perder um ou outro jogador por lesão, porque tem peças de reposição. Tem uma coisa que vão aguardar como os times vão lidar com o segundo semestre, principalmente os que forem a Libertadores, estiverem no mata-mata. Como vai ser essa divisão? Né? Vai ter uma prioridade, não vai? Vai abraçar os dois, abraça os dois, de repente chega morto no final. Tem um exemplo clássico ali do Atlético de Madrid, quando tomou o gol do Sérgio Ramos nos acréscimos numa final de Liga dos Campeões, só para prorrogação, esfacelado, ganhou o Campeonato Nacional naquela oportunidade, mas não conseguiu ter força para brigar pela Liga dos Campeões até o último momento da decisão. Então é um cenário novo para a gente, creio eu, novo para os técnicos também, para os atletas, e isso talvez coloque alguma novidade, um ingrediente diferente nesse final de campeonato, que a gente está acostumado com os clubes jogando só o brasileiro e um ou outro priorizando a Copa do Brasil. Vocês acham que Voltando, eu concordo contigo, Birne. Agora, a minha pergunta é sobre o Palmeiras dentro de campo. Vocês acham que o casamento entre o Cuca e o Felipe Melo vai ser perfeito? Eu acho que vai. Eu acho que o Felipe Melo é tudo que o Cuca sempre quis. Um jogador em campo, liderando, falando, sanguíneo, participando do tempo ativamente, comandando o time. Eu acho que vai dar muito certo. Não sei o que vocês acham, mas eu acho que a base do time do Cuca começa com o Felipe Melo, no Palmeiras. Talvez numa função um pouquinho diferente, mas em termos de liderança... No Atlético Mineiro tinha o Pierre, que ele gostava muito, era o cão de guarda dele. Ele sempre gostou de jogadores com essa característica para poder ele ficar à frente, até para às vezes fazer um falso 3 zagueiros e liberar bastante as beiradas, então pode dar muito certo. O treinamento ontem chamou a atenção 2 pontos, 2 coisinhas ali que eu percebi. Primeiro que ele trabalhou muito a bola aérea defensiva. Com os 4 zagueiros. Até porque o time andou tomando gol. Muito gol. Então o Eudes Pedro, que é um dos assistentes do Cuca, tem o Cuca, o Cuquinha e o Eudes Pedro. Enquanto o Cuca trabalhava a finalização no campo, no outro lado do campo, o Eudes Pedro trabalhava bastante essa bola aérea defensiva. E foi um treinamento bastante intenso e a gente percebeu os jogadores ali bastante interessados em relação ao posicionamento daquilo que era pedido para eles. Segundo, ele montou um time com 12 jogadores no time titular. Primeiro jogo do novo Palmeiras do Cuca e o primeiro jogo do Vasco desde a decisão do campeonato estadual. 22 dias sem jogar. Nossa previsão para o Vasco é pessimista, de briga contra o rebaixamento. O São Paulo, que ficou muito tempo sem jogar, voltou da forma como discutimos aqui no primeiro bloco.